Olá, me chamo Isaías Pereira Evangelista e agora iremos falar um pouco sobre a desnaturação de proteínas, ácidos graxos, ceras, gorduras e óleos, membranas e prostaglandinas. Primeiro precisamos entender que as proteínas diferem entre si pelo número, pelo tipo e pela sequência dos aminoácidos em sua estrutura. O número de aminoácidos é muito variável de uma proteína para outra. Por exemplo, a insulina bovina tem 51 aminoácidos. Já a hemoglobina humana, 574 aminoácidos. A desidrogenase glutâmica tem 8.300 aminoácidos. Então, cada proteína ela difere da quantidade de aminoácidos que tem, do tipo de cada aminoácido. Por exemplo, uns podem ter arginina, outros podem ter pouca arginina ou nenhuma, muitos podem ter lisina e outros não. Então, essa diferença vai fornecer estruturas diferentes, estruturas tridimensionais diferentes para as proteínas. E eu quero que vocês entendam que a estrutura, a forma de uma proteína, ela está completamente relacionada à sua função. Então, a insulina, por exemplo, ela tem uma determinada função, é por causa da sua estrutura, da sua forma, entendeu? Então, a forma está completamente relacionada à sua função no organismo. Então, se eu alterar essa forma, ou seja, se eu alterar uma sequência, um tipo de aminoácido, se eu tirar um tipo de aminoácido, eu altero essa forma. Se eu trocar a posição desse aminoácido, eu já altero também a forma. Então, se eu alterar a sequência de aminoácidos de uma proteína, a sua conformação irá mudar e, consequentemente, não irá desempenhar aquela função que ela precisa. Então, a insulina bovina, por exemplo, ela tem uma função. Se eu altero a sua conformação, a sua configuração, ela já não vai mais exercer essa função. E com isso, ela já vai deixar de ser o quê? Uma proteína que tem função, tá bom? Porque a estrutura está completamente relacionada à função. Então, aqui é uma estrutura secundária de uma proteína. Então, se eu tenho uma quebra de um átomo, de uma ligação de hidrogênio, já vai afetar a proteína. Fora que as proteínas, elas podem desnaturar, independentemente elas podem desnaturar de acordo com o ambiente que ela está. Está muito quente, as proteínas podem desnaturar. O pH está desfavorável, elas podem desnaturar. Tem um solvente orgânico ali que não está conseguindo fazer com que ela exerça sua função, ela desnatura, tá? Então, por exemplo, quando nós temos febre, o que é a febre? Febre nada mais do que uma resposta do corpo para tentar impedir aquela determinada infecção. Só que se a febre estiver muito alta, ela pode fazer o quê? Como a febre está muito alta, o corpo começa a ficar muito quente. E com isso, proteínas podem acabar se desnaturando. Isso pode causar graves problemas para o nosso organismo. Só que existem proteínas que têm uma desnaturação reversível. Ou seja, que mesmo depois que foram ali, a sua conformação foi alterada, elas podem voltar ao normal quando as condições forem favoráveis novamente a ela. Só que tem outras proteínas que não voltam. Por exemplo, a albumina no ovo. Quando a gente bota o ovo para fritar, assim que a gente bota a clara que estava clarinha, ela começa a ficar branca. Só que se você desligar o fogo e deixar bem frio, ela não volta. Então, a desnaturação de proteínas tem reversível e irreversível. E sempre lembrando, estrutura está relacionada com função. Altero estrutura, altero função. Tá bom? Agora vamos falar dos ácidos graxos, tá bom?
Os ácidos graxos, eles são lipídios, tá? Eles pertencem às macromoléculas dos lipídios. Eles não são proteínas, eles não são ácidos nucleicos, eles são lipídios, beleza? E a gente pode fazer uma classificaçãozinha dos ácidos graxos em ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados, tá? A gente pode fazer essa classificaçãozinha. E o que é ácidos graxos insaturados e não insaturados, né? Primeiramente, a gente tem que entender que os ácidos graxos são os lipídios que têm função de armazenamento, tá bom? Como os trigliceróis e as ceras. Então, os ácidos graxos são lipídios de armazenamento, tá? Os ácidos graxos, eles podem ser classificados em saturados, quando não tem nenhuma ligação dupla ou tripla em sua cadeia carbônica. Percebam aqui, essa cadeia saturada, ela não tem nenhuma ligação dupla ou tripla, então ela é uma cadeia saturada. Mas, caso tenha ligação dupla ou ligação tripla, ela vai ser chamada de insaturada. Aí, nessa classificação de insaturada, abre abertura para outra classificação de monoinsaturados, quando eu só vou ter uma saturação, e poliinsaturados, quando eu vou ter várias insaturações. Por exemplo, esse aqui de baixo é um poliinsaturado, porque eu tenho 3 ligações duplas, tá bom? E essa é um ácido graxo. É um grupo fosfato, né? Um grupo fosfato não, perdão. Um grupo carboxil e uma cadeia hidrocarbonata. Essa é a classificação de ácidos graxos. Aí a cadeia carbônica pode variar, né? Elas variam entre 4 e 36 carbonos, tá bom? Aqui é outra classificação. E eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando há a presença de saturação, a cadeia carbônica, ela dá meio que uma dobradinha. Eu quero que vocês percebam aqui que nessa parte que tem a ligação dupla, a cadeia, ela dobra. Então, quando você vê um ácido graxo que tem uma curvatura, saiba que ela tem o quê? Insaturação. Percebam aqui. Tem uma insaturação, ela dobrou. Quando ela não tem, ela é bem retinha, tá bom? Então, essa é a primeira classificação. E já que vamos falar da saturação e ponto de fusão, né? Aqui é ácidos graxos saturados. E aqui são ácidos graxos insaturados, percebam? Misturado com saturados também, ó. Esse aqui, os que tem a vermelha são os insaturados, o que fornece a dobrazinha, né? Essa dobratura, ela vai provocar o quê? Vai provocar afastamento. E com isso, se eu tiver insaturação, quanto mais insaturação eu tenho, menor vai ser o ponto de fusão, gente, tá? Menor vai ser o ponto de fusão. Então, se eu tenho muita insaturação, menor vai ser o ponto de fusão que esse ácido graxo terá. Outra coisa, se eu tenho muita insaturação, maior vai ser a solubilidade em água. Então, se eu tenho muita insaturação, se eu botar ele na água, ele vai ter uma capacidade maior de se solubilizar, tá? E a cadeia de carbono, ela pode variar, né? Entre 4 a 36 carbonos. Podendo ser cadeia curta, cadeia média, cadeia longa. E aí vai variando, né? Então, se eu tenho uma cadeia comprida mais... Eu quero que vocês entendam que o ácido graxo, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, se a parte apolar for muito grande, menor vai ser a chance que ele vai ter de se solubilizar na água, que ela é polar. Tá bem?
Agora vamos falar dos cerídeos, a famosa cera, né? Presentes nos nossos ouvidos, presentes nas colmeias. As ceras ou cerídeos são ésteres formados a partir de um ácido graxo superior e de um álcool graxo superior. As ceras ou cerídeos são formados por uma mistura de vários compostos orgânicos, sendo que os principais são ésteres graxos superiores e álcoois graxos superiores, tá bem? Esse é os cerídeos. Agora os óleos, os cerídeos, valendo ressaltar que eles fazem parte do conjunto de macromoléculas lipídios também, assim como os ácidos graxos. Os óleos e as gorduras, que também fazem parte do grupo de lipídios. E qual é a diferença entre óleo e gordura? Os óleos são ricos em ácidos graxos insaturados. Ácidos graxos insaturados. Se eu tenho insaturação, ele vai ter um curvamento. E se eles são insaturados, eles vão ter um menor ponto de fusão. Por isso que os óleos são mais líquidos, tá bem? Do que as gorduras. Ele tem presença de duplas ligações, como eu já falei, e líquidos em temperatura ambiente, justamente por causa dessa dupla ligação que causa o afastamento, né, desses ácidos graxos. Já as gorduras, predominância de ácidos graxos saturados. Então, elas têm um maior ponto de fusão, apenas ligações simples entre carbônicos, sólidas em temperaturas ambiente. Quanto maior o número de insaturações, menor o ponto de fusão dessa substância. Tá bem, gente? E, por exemplo, os óleos, eles são, por apresentar maior insaturação, eles são mais solúveis na água do que as gorduras. Tá bem? E vamos falar das prostaglandinas. Elas fazem parte de um grupo de lipídios que atuam em uma parte específica, né, do corpo, com o objetivo de meio que neutralizar determinada coisa que está ocorrendo ali, tá bom? Então, é como se fosse uma resposta, tá bom? Tentar aliviar determinada resposta que o corpo teve. Agressão. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Só uma recapitulada. Aqui estamos falando de proteínas. Desnaturação, estrutura. Está relacionada intimamente à função. E aqui lipídios, ácidos graxos, aqui cerídeos, óleos e gorduras. Eu vou botar um videozinho para vocês entenderem melhor sobre isso, tá? Um vídeo bem curtinho aqui, ó. Olá pessoal, neste vídeo vou falar com vocês sobre desnaturação proteica. E se este e outros assuntos da bioquímica lhe interessam, então já se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações para que você possa ficar por dentro das nossas atualizações. E aproveita também e nos segue lá no Instagram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então bora lá, né? É claro! Como a gente já sabe, as proteínas elas evoluíram para atuar nas diversas condições dos ambientes celulares, ou seja, há um tipo de proteína para cada ambiente. E quando essas proteínas ficam em condições diferentes das que elas estão preparadas, elas então vão sofrer desnaturação. Mas o que é desnaturação proteica? É o processo que leva à perda da conformação tridimensional, da conformação nativa de uma proteína. Exemplo aqui abaixo nós temos um ovo,
que quando ele é frito, ele perde essa conformação. E convenhamos, né, que um ovinho frito é gostoso demais, viu? Eu gosto. Continuando o nosso vídeo, a gente tem aqui a imagem de uma proteína com sua conformação nativa, um dobramento tridimensional. E ao lado, a mesma proteína desnaturada. Essa desnaturação vai levar à perda da função biológica da proteína e também de sua função. A desnaturação ela pode ocorrer de algumas formas, sendo por calor, pH, produtos químicos ou por agitação mecânica. O exemplo da temperatura pode ser exemplificado novamente com um ovo agora cozido, onde ocorre a desnaturação da albumina. Um outro exemplo também com a elevação da temperatura é o preparo da gelatina, onde ocorre a desnaturação do colágeno, para que ele possa ser dissolvido pela água. E um terceiro exemplo é o alisamento de um cabelo com chapinha ou com secador, onde há a desnaturação da queratina, que muda a aparência do cabelo. Como um exemplo para alteração de pH, a gente tem a desnaturação da caseína do leite por acidez, que ocorre para a fabricação de derivados de leite. Um exemplo para a desnaturação por produtos químicos pode ser exemplificado pela adição de alguns compostos orgânicos em soluções para a produção de um terceiro produto. E por fim, como exemplo aqui para a agitação mecânica, a gente tem novamente o ovo, que é a desnaturação da albumina novamente, porém agora por agitação, quando bate, né, as claras até virar neve. Tá, né? Tudo bem. E agora eu quero fazer uma pergunta. Será que a desnaturação ela é irreversível? Depende. Porque algumas proteínas, na ausência do agente desnaturante, reassumem sua conformação nativa, aquela tridimensional que falamos lá no início, lembra? Um exemplo dessa reversão é a desnaturação da queratina do cabelo, que ao ser exposto à água volta com sua conformação nativa. E tem também a irreversível, que é quando a proteína não retorna à sua conformação original, exemplificado aqui pela albumina no ovo, que quando batida em neve não ocorre a renaturação, ou seja, na ausência do agente desnaturante, ela se mantém desnaturada. E assim eu finalizo nosso vídeo de hoje. Entenderam, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula.